A graça do Senhor Jesus, estamos aqui para trazer a lição de número 12. O título dessa lição é o modelo de missões da igreja de Antioquia. Essa igreja foi uma igreja gentílica e uma igreja que serve de modelo, né, pela diversidade que tinha de membros, né? Logo no princípio do evangelho, na igreja de Jerusalém, a maioria era tudo judeu e prosélito, né? Mas essa igreja aqui é de gentil. Então, querido, vamos ter uma lição muito abençoada. E se caso você ainda não se inscreveu em nosso canal, está aí pela primeira vez, aproveita aí, deixa o seu like se você gostar, tá? Deixa o seu comentário, diga de onde você é importante isso, tá? Estamos orando pelas pessoas, né? Pelos nossos queridos aí que deixa aí o seu like, que está conosco, né? Tá bom? Então, diga de onde você é, se inscreva, deixa o seu comentário, tá bom? E também não se esqueça de dar um toquinho no sininho para receber novas notificações de novos vídeos. Nós temos aí quase uns 600 vídeos, né? E você pode, aí no meu canal, você pode clicar em cima do nome do canal, certo? Ou em cima da foto, aí você vai ver todos os vídeos que você quiser. Clica em vídeo, aí você escolhe aí desses quase 600 que você quiser ver, tá bom? E vai ser bênção para a sua vida, com certeza, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, deixe o seu like e vamos aí continuar ministrando a palavra de Deus, ok? Então, a igreja de Antioquia, da Síria, né? Ela era uma igreja estratégica para missões, nós vamos estudar isso. O nosso texto áureo está em Atos capítulo 13, verso 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: apartai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13, 2. E a verdade prática, ela está dizendo que a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso da obra missionária. Qualquer obra missionária, qualquer obra de Deus, ela só vai prosperar se ela tiver a ação do Espírito Santo. Então, quem faz a obra tem que dar lugar para o Espírito Santo operar, porque a obra é dele, né? Então, a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Atos capítulo 11, versos 19 a 26, e capítulo 13, versos de 1 a 5, de Atos dos Apóstolos, ok? Bem, a questão é que o modelo de missões da primeira igreja formada por gentios, né, é o objeto do nosso estudo hoje, né, nessa semana. Então, a igreja de Antioquia, ela é um modelo poderoso do Novo Testamento para a prática missionária contemporânea, ok? Essa igreja foi estabelecida dentro de um contexto de diversidade, né? Não era uma igreja de judeus, como era a igreja de Jerusalém, judeus e os prosélitos, né? Mas essa não, essa aqui é de gentil, ok? Nós vamos estudar isso e vai ser bênção para nós. Nós vamos entender mais um pouquinho de missões, certo? A verdade é o título, o modelo de missões da igreja de Antioquia, ok? Então, a igreja de Antioquia, vamos ver aqui, natureza e característica. Aqui, a igreja de Antioquia, não confundir com a Antioquia da Pisídia, tá? Essa aqui é Antioquia da Síria, ok? Então, Antioquia, ela era conhecida como a rainha do Oriente, Antioquia. Por quê? A cidade, ela tinha aproximadamente uma população de 500 mil pessoas. Era uma metrópole, né? Para aquela época, pode parecer até exagero, né? Mas realmente ela era uma cidade, né, metropolitana, certo? Ela era constituída de diversas nacionalidades, não era só um povo, como em Jerusalém, só judeu, né? Ela tinha diversas nacionalidades, e por isso, né, Deus usou aquela igreja para ser a primeira igreja missionária através de Paulo e Barnabé para sair levando a palavra
para todos os povos, porque ela já era uma mistura de todos os povos, né? Você vê uma metrópole com 500 mil pessoas, você imagina, tem gente de tudo quanto é lugar, né? Lá no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, no dia tinha gente de todos os lados, mas era tudo judeu que vinham celebrar o Pentecostes em Jerusalém, né? Então, essa cidade ela se tornou a segunda capital do cristianismo, certo? Porque primeiro foi Jerusalém, certo? Mas ela se tornou a segunda cidade, a capital do cristianismo, certo? E a sede de missões da igreja cristã. Dali ela floresceu. Então, por isso é que Lucas, né, ele altera o foco. Ele outrora, né, o livro de Atos era centralizado em Jerusalém. Mas aqui o Espírito Santo ele já começa a dar outra direção, certo? Por quê? Porque o Evangelho ele não é só para judeu, nem só para gentil, não é? Gentil é todo aquele que não é judeu, né? Eu sou brasileiro, então eu sou gentil. Então, a Bíblia fala que tem 3 tipos de povos: a igreja, judeus e gentio. Eu sou gentil, mas depois que eu aceitei Jesus, eu passo a ser igreja. Porque Jesus, quando vier nas nuvens para buscar a sua igreja, né, ele não vai buscar gentil nem judeu, ele vai buscar a igreja. E quem aceitou Jesus, sendo judeus, ele passa a ser igreja. Sendo gentil, ele passa a ser igreja. Então, não importa se ele é inglês, francês, holandês, brasileiro, português. Ele aceitou Jesus, é a igreja. Ele faz parte do corpo de Cristo. E Jesus vem buscar a sua igreja. Então, no mundo existe a igreja, existe o gentil, existe o judeu, segundo a Bíblia diz, né? Mas aceitou Jesus, você agora faz parte da igreja. Não importa de onde você seja, ok? Então, a igreja de Antioquia, ela tinha um foco diferente da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ela era basicamente, né, direcionada aos judeus, porque os judeus também precisavam ouvir a palavra, né? Muitos judeus que estavam vivendo debaixo da lei, Paulo escreveu que estão debaixo da lei e da graça decaíste. Então, eles precisavam ouvir. Tanto é que Paulo, quando chegava numa cidade, ele procurava uma sinagoga, né? E se não tivesse ninguém quisesse, ele saía para o gentio. Ele mesmo falou, primeiramente era para vocês não querem, eu volto para os gentios, né? Aqueles que não são judeus. Então, o foco da igreja, né, de Antioquia era todos os povos, não importa a nacionalidade dele, diferente de Jerusalém, que está focado mais nos judeus, entendeu? A igreja de Antioquia, ela, após a perseguição que sucedeu, né, por causa da morte de Estevão, né, eles foram dispersos para a Judéia, Samaria e confim da terra. Foram embora. Está aqui, ó, em Atos capítulo 8, né? Está bem claro aqui que depois da morte de Estevão, né, quando Saulo assolava as igrejas, os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Foi quando Filipe foi parar lá em Samaria e fez aquela festa espiritual lá que deixou todo mundo feliz, né? Curando, libertando e batizando nas águas. Foi uma bênção ali, ok? Agora, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando em Antioquia, né? Tudo indica que de Antioquia a Jerusalém era 400 quilômetros. É como aqui do Rio de Janeiro, né? Onde eu estou, na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, daqui a São Paulo é 400 quilômetros. Então, Filipe, né, rodou bem para a época, né? Ele foi parar lá em Antioquia, porque os apóstolos ouviram falar que o evangelho tinha chegado em Antioquia. E eles sabiam que Antioquia era uma igreja de gentio. Então, ele não enviou Pedro para lá, não enviou João, ele enviou Barnabé, que era aquela pessoa mais liberal, né? Aquele que tinha uma cabeça diferente, certo? E quando ele chegou lá, ele viu a graça de Deus, viu que era Deus mesmo,
né? Que ele foi primeiramente como um fiscal, para ver se é Deus. Espera aí, os judeus pensavam, poxa, é igreja de gentil? Sei lá, vamos lá ver isso, né? Quer dizer, ele foi primeiro como um fiscal, mas chegou lá, ele viu a graça de Deus sendo manifestada lá. Então, ele viu que a coisa era de Deus, ele foi buscar Saulo para que Saulo viesse juntamente com ele ensinar lá. Entendeu? É por isso que você lê, né, que lá em Antioquia, né, na igreja que estava em Antioquia, havia profeta, doutores, né, e a saber, Barnabé, Saulo, Simeão, Níger, Lúcio, Manaém, tinha uma turma de gente boa lá, juntamente, não era só Paulo e Barnabé que ensinavam, tinha um grupo bom que Deus levantou, porque quem cuida da obra é Deus, Deus não tem preferência, né? Ele tem preferência, sim, quando ele escolhe a pessoa para um determinado trabalho, aí é a preferência dele, que é Deus que escolhe, vocaciona, chama, capacita, né? E ele sabe o que faz, e ele faz isso muito bem, que ele é perfeito, né? Então, o evangelho começou a atingir os objetivos de Jesus, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, ficou bem claro, Jerusalém, certo? Judéia, Samaria e confins da terra, certo? Pelo menos Antioquia já estava a 400 quilômetros de Jerusalém, já andou bem para a época, né? Hoje de avião tudo está pertinho, mas naquele tempo não. Ou era cavalo, diligência, né? Aviação canela, navio, mas sempre chegavam lá, certo? Então havia apenas duas, olha só, Antioquia era tão importante que havia apenas duas cidades mais importantes que Antioquia, da Síria, né? Não era da Pisídia, não. Roma e Alexandria. Então, não era, mas Deus não escolheu uma cidade, entendeu? Que não tivesse condições de enviar o evangelho a toda criatura, entendeu? Então, foi isso que... E outra coisa, a igreja foi fundada por leigos, entendeu? Foi fundada por leigos. Então, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Então, tinha um grupo que só falava para judeu. Mas aqui no versículo 20, tem um outro grupo que falava para gentil. Olha só. E havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falavam aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então, no capítulo 19, tinha um grupo que ia falando somente aos judeus. E no versículo 20, tem um grupo que falava para os gentios. Foi aonde foi fundada a igreja de Antioquia. Entendeu? Então, isso aí, Deus é que usava eles, ou um para os judeus, que Deus não se esqueceu dos judeus, os judeus também precisavam ser salvos, precisavam ouvir a palavra, e eles foram, e aí Deus operou direitinho. E o importante é que é o versículo 21. O que a Bíblia diz? A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, aquela turma que saiu de Jerusalém em perseguição, ao invés de sair murmurando, reclamando que perderam o que tinham, pelo contrário, saíram pregando e ganharam multidões para Jesus. Olha só que tipo de missionário que Deus arrumou de repente. Permitiu uma perseguição, porque a igreja de Jerusalém estava acomodada, né, em Jerusalém, todo mundo entende assim, e não queria, Deus falou, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Mas eles que queriam ficar, igual muitas igrejas hoje, acomodadas em Jerusalém. Aí vem luta, vem confusão, vem divisão, né? Porque a gente não quer tirar o pé de Jerusalém. Mas não é isso que Deus quer, o evangelho tem que ser levado, né? Então, Barnabé chegou, você veja bem, a mão do Senhor era com ele, grande número se converteu e creu e se converteu ao Senhor Jesus. Aí no 22 diz, essa fama chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou lá, ele se surpreendeu, porque quando ele chegou, ele viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos que com firmeza de coração
se firmassem e crescem no Senhor. Ele fortaleceu aquela turma que creu e precisava de um homem igual Barnabé. Por quê? Quem era Barnabé? A Bíblia diz que ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Mandaram a pessoa certa, não mandaram? Certo? Não era um qualquer. Né? Ele não tinha só um olho fiscal. Ele foi lá e percebeu a graça de Deus, né? Percebeu que Deus estava naquele negócio, ele viu a graça de Deus, aí ele, como ele era um homem de fé, um homem de bem, cheio do Espírito Santo, aí muita gente se uniu mais ainda ao Senhor, entendeu? Aí dali ele se ligou em alguém chamado Saulo. Aí ele foi lá em Tarso, na cidade do apóstolo Paulo, e trouxe para Antioquia. Entendeu? Então, isso aí é que é importante. Então, durante um ano, eles ficaram ali ensinando até que chegou a hora de serem enviados. Entendeu? Isso aí é que é importante a gente compreender. Certo? E outro detalhe é que essa obra de Antioquia começou com leigos. Não foi nenhum apóstolo famoso, como Pedro e João, que foram lá fundar a igreja, não. A igreja foi fundada por leigos, certo? E ninguém se gloria. Tem pessoas que se gloriam porque fulano fundou, faz uma questão, né, de dizer o nome de fundador. Vamos honrar. Mas essa igreja aqui não foi fundada por grandes personagens, não. Pelo contrário, foi fundada por pessoas desconhecidas. Entendeu? Que ninguém sabe até hoje. Foi a turma que saiu correndo de Jerusalém para não morrer. Mas Deus já tinha um plano. Entendeu? Então, Barnabé andou 400 quilômetros, mas valeu a pena. Entendeu? Valeu a pena. E foi lá que, pela primeira vez, que os crentes são chamados de cristãos. Entendeu? A palavra cristão no grego é cristianos, né? Igual o espanhol. Ocorre apenas 3 vezes no Novo Testamento. Lá em Atos 11, 26, 26, 28 e 1 Pedro 4, 16. Então, originalmente, era um termo que descrevia o quê? Os servos seguidores de Jesus, que não tinham medo de negar a sua própria vontade e aceitar de Deus. Pessoas que tinham coragem de abandonar a corrupção, a mentira, a imoralidade, entendeu? Para se identificar com Cristo. Que as pessoas sabiam como foi o procedimento de Jesus na Terra. E quando eles viam, quando eles encontraram pessoas que se identificavam com o comportamento de Jesus, e eles viam que essas pessoas se comportavam igual a Jesus, eles começaram a chamar eles de cristão. Hoje é uma palavra genérica, né? Mas antigamente era só aqueles que se identificavam com Jesus. E hoje a igreja está precisando disso, de pessoas que venham se identificar com Jesus no comportamento, na ética, né? Está precisando disso, de pessoas que tenham um comportamento santo, fuja da corrupção, da mentira, do fraude, né? Do fake news, da difamação, que hoje é uma difamando o outro, uma coisa terrível, né? A pessoa tem uma língua infernal. Não se esquece que a Bíblia diz que aquele que não refreia a sua língua, né, a sua religião é vã. E a gente está perdendo tempo aí servindo a Deus com a língua maior do que a gravata dele, né? Fala mal de todo mundo, mas se não examina. Então, a gente vê nessas pessoas que não existe identificação dele com Cristo. Cristo não era falador, né? Então as pessoas agridem, ferem as pessoas, né? Xinga, e acha isso normal. Mas aí não tem como uma pessoa ser chamada de cristão. Mas aqui, quando esses irmãos começaram a ser chamados de cristão, é porque as suas atitudes se identificavam com as atitudes de Cristo. É como se eles dissessem assim, olha lá, tá igual a Cristo, igual um bobo lá, ó. Não bebe, não fuma, não rouba, não adultera, não gosta de pornografia, não xinga, né? Não devolve o bem, o mal com o mal. Ele é bobo igual a Cristo, é igual a Cristo, então significa cristão. Aquele que é igual a Jesus, se comporta igual a ele.
E muitos de nós, às vezes, levam o nome de cristão, mas não tem nenhuma identificação com o Cristo, né? A verdade é essa. Bem, vamos lá. Uma igreja missionária. Bem, havia alguns profetas e doutores. Então, essa igreja, ela com pouco tempo, ela produziu, através do Espírito Santo, pessoas capacitadas para isso. Pessoas, a Bíblia diz que lá tinha profeta, tinha doutores, tinha pregadores. Então, era uma igreja bem liderada, né? Ela tinha profetas, doutores, e tinha os que ensinavam, tinha os que profetizavam, né? Tudo usado pelo Espírito Santo. É muito importante a gente ter pessoas que ensinam, pessoas que profetizam, pessoas que pregam, pessoas que evangelizam, né? Pessoas missionárias, apóstolos, mas pessoas que realmente se identifiquem com a pessoa de Jesus, né? Então, os doutores e os mestres eram cheios do Espírito Santo, ensinavam a palavra de Deus com autoridade. O ensino era tão bom que, com pouco tempo, a igreja, em jejum e oração, entendeu a necessidade da obra missionária, de enviar. Não é uma igreja nova, mas já tinha mentalidade missionária, né? Ela queria enviar alguém para expandir. Isso é muito bom quando a igreja começa a separar a pessoa para ir para outros lugares, né? Esse discernimento, maturidade e a obediência à palavra de Deus. A Antioquia estava uma igreja como em Jerusalém, mas ela sentiu a necessidade de enviar pessoas para outro. Olha, que dois missionários tremendos foi o apóstolo Paulo e Barnabé, né? E Barnabé, no início, ajudou muito o apóstolo Paulo. Ninguém queria nem receber ele, mas ele foi lá e conseguiu. Quem foi buscar ele lá em Tarso? Barnabé. Barnabé tinha esse dom de ajudar as pessoas que estavam começando, né? Ele quis ajudar o sobrinho dele, né? Um diz que é sobrinho, outro diz que é primo, mas que era o João Marcos, que escreveu o livro de São Marcos. Mas ele era novo ainda, inexperiente, abandonou o barco. Depois, mais lá para frente, a causa da divisão de Paulo e Barnabé foi porque Barnabé queria levar Marcos e Paulo não, ele já abandonou a gente, vai abandonar de novo e não perdoou ele e não deixou. Mas no final da vida de Paulo, Paulo reconheceu, né, o talento dele e falou: ele é muito útil para o Evangelho. Né? Ele reconheceu já um pouquinho, já tarde, mas reconheceu. E Barnabé, e ele escreveu, né, João Marcos, escreveu o livro de Marcos, que é uma bênção para a nossa vida, no Evangelho, né? Bem, lá em Antioquia tinha uma liderança servidora, onde não tinha barreira racial como em Jerusalém, certo? Então tinha Barnabé, né, Consolador misericordioso, Simeão negro africano, Lúcio Cireneu africano, Manaém, irmão de criação de Herodes, aquele que matou a mão da sua mulher, matou João Batista. Então tinha muita mistura ali, né? Deixando claro que ali não fazia acepção de pessoa. Era judeu, era negro, era branco, era preto, louro, qualquer pessoa, as portas estavam abertas ali. No caso de Jerusalém, já não aceitava isso, né? Tanto é que Pedro, quando entrou na casa de Cornélio, ele foi obrigado a ir lá em Jerusalém dar satisfação porque ele entrou na casa de Cornélio, que não era judeu. Você vê que os judeus custaram a entender que o evangelho é universal. O evangelho é para toda criatura. É do norte, é do sul, é do leste, é da América do Sul, é da Europa, é da Ásia, é da América do Norte, é do Oriente, do Ocidente. O evangelho não faz acepção de pessoa, para toda criatura e para todas as nações. Entendeu? Então, chegou a hora, né, de Paulo e Barnabé seguir para levar. Então, nesse ambiente todo, né, o Espírito Santo ordenou: separai-me agora Barnabé e a Saulo para obras que eu tenho chamado. Está aqui clarinho, né? E servindo eles ao Senhor. Essa palavra aqui é diácono, servindo, diácono. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo:
separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu, o Espírito Santo, tenho chamado. Então eles foram chamados pelo Espírito Santo, mas a igreja estava jejuando, entendeu? A igreja estava jejuando, falando com Deus. Então a sensibilidade do Espírito estava forte ali, né? Então o Espírito Santo, eles foram enviados para o campo. Note-se que receberam orientação do Espírito Santo. A liderança, profetas e mestres, toda a igreja estava no propósito de jejum e oração. Toda a igreja estava orando. Então, após receber a orientação, enviaram Barnabé e Saulo para o campo missionário, profetas e mestres. Toda a igreja continuava jejuando e orando. Então, aqui é muito claro a lição, né? A obra missionária, em qualquer projeto de Deus, devemos estar no propósito de jejum e oração. Entendeu? Isso aí sempre fez parte. O apóstolo Paulo, quando ele ia escolher obreiro, ele jejuava. Entendeu? Então, o jejum sempre fez parte do Velho Testamento e do Novo. Entendeu? É uma coisa dirigida por Deus. Então, a Bíblia diz que, jejuando, ele disse ao Espírito: apartai o Barnabé e a Saulo. Depois, outro detalhe importante está no versículo 3. Olha só. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Por que a igreja continuou jejuando e impôs as mãos sobre eles? Quem enviou foi o Espírito Santo. Mas a responsabilidade dos missionários é da igreja. A igreja que envia, o Espírito Santo envia através da igreja. Então, a igreja, a Bíblia diz, então, jejuando e orando, puseram as mãos sobre ele e os despediram. O que quer dizer impor as mãos? Quer dizer, eles foram enviados pela igreja, a responsabilidade é da igreja, de cuidar. Hoje é a mesma coisa. Quando se impõe as mãos sobre um missionário, coloca a mão sobre eles e envia, a responsabilidade é da igreja, de cuidar financeiramente, espiritualmente, dar apoio, né? O missionário ele tem que se sentir apoiado pela igreja, entendeu? E assim, enviados pelo Espírito Santo, foram fazer a obra de Deus, entendeu? Então, isso é que é importante. Aqui diz, né, serviço, número 3, serviço de missões, o início de missões cristãs. Então, aqui a gente vê que a escolha, né, de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para a obra especial. João Marcos foi nessa, né? Mas ele não era de Deus também que ele fosse, né? Porque você vê que o Espírito Santo falou: apartai-me Barnabé e a Saulo. O Espírito Santo não falou: apartai Barnabé, a Saulo e João Marcos. Só falou: apartai-mo, né? Mas Barnabé, com aquele coração grandão que ele tinha, né? Querendo ajudar todo mundo, ele viu o potencial em Marcos, não era a hora ainda. Não, e aí, no meio do caminho, ele não aguentou, falou: não vou voltar, que não vai dar para mim, não. E voltou, foi melhor, porque ele não ia aguentar aquela prova toda, né? Então, ele regressou e veio embora para Jerusalém, né? Jerusalém era aquela... Se lembra que quando Pedro estava preso lá e a igreja estava orando, era na casa de João Marcos, certo? Da mãe dele. Estava lá orando, jejuando, para Deus soltar Pedro. E Deus enviou um anjo lá e soltou ele. Entendeu? Aí a igreja fazia. Então, o roteiro da viagem. No capítulo 13 e 14, os Atos encontramos diversas localidades. Nós vamos ver algumas aqui. Missões em Chipre, missões em Antioquia da Pisídia, né? Eles foram enviados da Antioquia da Síria, mas aqui tem Antioquia da Pisídia, 13 e 14 de Atos. Missões em Icônio, missões em Listra, missões em Derbe, missões em lugares antigos e novos, regresso à Antioquia. Então, basicamente, né, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, visitas à cidade, país em que o evangelho não havia chegado, né? Então, não havia chegado a perseguição e a oposição ao evangelho. Batiam no Espírito Santo, separação de líderes para a igreja plantada, contatos e revisões das igrejas plantadas, muitas outras atividades. Você, quando lê o livro de Atos, você vê como que o apóstolo Paulo era um bom estrategista, né?
e ele no início com Barnabé, depois se separaram, ele continuou com Silas, né? Então, havia uma estratégia, mas sempre orientação do Espírito Santo. Às vezes ele queria ir para um lugar, o Espírito não deixava, ia para outro, não deixava, depois revelava a ele aonde o campo já estava branco para a ceifa. Então, na verdade, o apóstolo Paulo, sendo um homem muito dinâmico, ele era muito afoito. O negócio dele era pregar, ganhar alma, e queria aproveitar o máximo que pudesse, né? Mas muitas vezes o Espírito Santo fechava a porta para ele, mas abria em outro lugar, porque não era a vontade de Deus que ele fosse para esse lugar. Então, muitos judeus, gente, aceitaram Jesus, muitos judeus rejeitaram, perseguiram Paulo, quiseram matar ele muitas vezes, né? Mas muitos judeus também aceitaram a Jesus. E muitos gentios também, na pilha dos judeus rebeldes e incrédulos, às vezes perseguia Paulo, mas a maioria dos gentios aceitou Jesus. A igreja de Jerusalém, lá, a igreja de Corinto, era uma igreja gentílica, mas ela ao mesmo tempo tinha judeu lá também, né? Que dava maior valor a Pedro, por ser, né, o da circuncisão. Então, quando é da circuncisão, era o judeu, da incircuncisão, era os gentios, né? Então, assim, o grande legado deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu. Agora vamos ver aqui, para encerrar, eu quero mostrar aqui um fato importante, né? Nós vamos aprender aqui que quando você lê bem o livro de Atos, você vai ver que quando o apóstolo Paulo ele terminava a obra missionária, ele voltava para Antioquia para dar satisfação. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo não é como muita gente pensa. Às vezes tem gente que fala assim, eu vou ser igual ao apóstolo Paulo, não vou dar satisfação à igreja nenhuma. Não é esse apóstolo Paulo da Bíblia. Que o apóstolo Paulo da Bíblia, ele foi enviado por uma igreja e voltava lá para dar satisfação. Ele saía, fundava igreja, pregava, depois vinha e dava relatório daquilo que ele tinha feito. Entendeu? Não existe essa de... Por isso o nome já diz missionário, apóstolo, significa enviado. Então, o missionário ele não se envia, ele é enviado por alguma igreja. Não tem como alguém se enviar. A não ser que seja diferente. Ele vai lá para fazer outra coisa e chega lá, Deus pode usar ele para, né, fazer a obra de Deus. Ele pode entrar num lugar aí, como fazedor de tenda, como um professor, por exemplo, e aproveitar e falar de Jesus. É um missionário fazedor de tenda, né? Mas não existe isso. Então, eles foram uma bênção, anunciavam o evangelho, pregavam, mas eles não foram enviados por si mesmos. Então, essa de dizer que vai ser igual ao apóstolo Paulo, não vai dar satisfação, isso aí é coisa maligna. Não tem esse respaldo na Bíblia, não. Todos os missionários da Bíblia foram enviados por uma igreja. Entendeu? Paulo, o grande apóstolo Paulo, foi enviado pela igreja de Antioquia. E quando ele terminava, ele voltava, dava satisfação, né? Trazia o relatório, certo? Então você vê que não é assim que funcionava. Pode, sei lá, ver Atos 14, 27 e 28. Paulo, ele voltava à sua igreja de origem e contava tintim por tintim o que ele fez. Ele prestava relatório, ficava lá um tempo ajudando a igreja, depois ele voltava de novo, né? Mas sempre pela igreja. Outra coisa, na reunião de Jerusalém, naquela convenção de Jerusalém, no capítulo 15, né? Paulo saiu também com Barnabé explicando, pregando o que foi mantido lá pelos apóstolos. Ele entregava os decretos que ele recebeu. Então não era um rebelde, ele obedecia, entendeu? Então esse tipo de missionário que não vai ser igual o Paulo, que não vai dar satisfação a ninguém, eu não conheço esse apóstolo Paulo, não, esse é outro. O apóstolo Paulo, ele foi enviado pela igreja, dava satisfação, voltava à sua igreja de origem. Paulo pertencia à igreja de Antioquia, era membro de lá, ok? Então, a primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia, com a escolha e envio de Paulo e Barnabé por meio do Espírito Santo, debaixo da proteção, né,
da igreja. A responsabilidade era da igreja. Então, Deus te abençoe. Estamos chegando para o final, né, do trimestre. E na próxima lição é a lição 13, o propósito de missão. Tá bom? Faça um bom proveito. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, de onde você é, orar por nós. Vamos se unir aí para fazer a bênção de Deus ser abundante sobre a nossa vida. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima lição.